Shabbat Shalom a todos. Baruch Hashem, mais um Shabbat, estamos juntos aqui para estudarmos a palavra do Eterno. Hoje, para Shakitissá, então levarás. Nós vamos falar hoje sobre várias coisas, espero que nós tenhamos tempo, né? Existem assuntos muito importantes e relevantes aqui, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Nós vamos iniciar falando sobre a questão do meio shekel, tá? O que vem a ser o meio shekel? É interessante que a Torá diz que quando for feita a contagem dos filhos de Israel, cada um dará ao Eterno, pelo resgate da sua alma, meio shekel, para que não haja praga. E é interessante que a tradição judaica diz que coisas não podem ser contadas. Então, como coisas não podem ser contadas, pessoas não podem ser contadas, elas seriam numeradas através de uma moeda de meio shekel, que, como o próprio nome diz, é uma moeda que está incompleta. Ela é metade de um shekel. E o fato dela não estar completa significa que ela precisa ser completada de alguma forma. E o mais interessante, antes de eu falar da moeda, eu quero falar sobre o que está conectado com ela, porque ela vai ser dada para o resgate da alma. E é interessante que a palavra resgate aqui, koper, em hebraico, além de significar resgate, significa dádiva para obter favor. E a palavra significa cobrir, ocultar ou cobrir o pecado. E como nós sabemos, a palavra alma vem do termo hebraico nefesh, que significa alma, mente, criatura, vida. Ou seja, essa moeda seria entregue para que aquela pessoa pudesse ser contada, mas para que a sua alma, as suas emoções, a sua mente pudesse ser coberta. Isso significa que vai haver uma troca na cobertura das emoções daquela pessoa. Vai haver um resgate das emoções daquela pessoa. E eu acho isso muito interessante, porque isso mostra para a gente algo que nós precisamos parar para pensar. Como estão as nossas emoções? Elas estão alinhadas? Elas estão tranquilas? Porque nós lidamos com a seguinte situação: tudo fica bem, até que alguém fale alguma coisa que nós não gostamos. Porque quando nós somos contrariados, bum, explode. Isso é um problema que está ligado à nossa criação. Ou seja, isso é criança indisciplinada, grande, 30, 40, 50, 60 anos, mas quando essa criança, já com idade avançada, é contrariada, ela explode. E olha que interessante, essa moeda de meio shekel vai ser dada de 20 anos para cima, ou seja, a idade que o homem está apto para ir para a guerra. Isso também é muito significativo, porque mostra para a gente que para ir para a guerra, não é qualquer um que pode ir para a guerra, tem que estar preparado, tem que estar com a alma pronta. Os irmãos se lembram de um exemplo, quando Israel estava precisando fazer guerra com o inimigo, vieram muita gente, e eles começaram a fazer, vamos chamar de peneira. Uma das coisas que foi dita é o seguinte: os medrosos voltem para casa. E tinha muito medroso, e voltou muita gente. Por quê? Porque não é qualquer um que vai para a guerra. Para ir para a guerra, vai se passar por pressões extremas. E não é todo mundo que está acostumado com pressão. Quanta gente desaba ou desiste na hora da pressão? Isso é muito comum, irmãos. Ainda mais hoje, que os nossos filhos são mimados, que os nossos filhos são protegidos.
Ainda bem que meu pai e minha mãe não me protegeram. Eu tinha 13 anos de idade e andava em São Paulo de ônibus, naquela época, sozinho. Ia para lá, para cá, fazia as coisas. Sempre para comprar as coisas, minha mãe dava o dinheiro e falava assim: a responsabilidade é sua, toma aqui e compra. Ah, Rabino, mas aquele era outros tempos. Não era não. Os meus pais me ensinaram a fazer isso. E meu pai sempre me ensinava a ter responsabilidade. Hoje nós queremos super proteger criança, e as nossas crianças viram uns bebezões depois. E tem gente que hoje é assim. Por exemplo, você sabe como é que é criada uma menina em Israel? Você sabe que a menina vai para o exército. Você sabe que além do rapaz, a menina também vai. Antes disso, em casa, ela aprende o quê? A ser mulher, a ser dona de casa. Ai, mas eu tenho pena. Minha mãe me contava que a minha avó pegava um banquinho e falava assim: sobe no banquinho e vai lavar a louça. Também lavava a louça. É pequenininha. Mais tarde ela passou a cozinhar, porque ela tinha mais 2 irmãos que eram novos. Meus tios eram mais novos que a minha mãe. E minha mãe tinha que cozinhar para cuidar deles, porque minha avó tinha saído para cuidar, para trabalhar. Não morreu. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Então, em Israel, as crianças, elas são educadas para serem homens e mulheres. O menino, ele vai arrumar alguma coisa para fazer. Hoje em dia fala assim: ai, colocar um menor para trabalhar não pode. Como assim? Como é que ele vai aprender a profissão? Yeshua se tornou carpinteiro, sabe como? Pegando as coisas com o pai lá e fazendo as coisas junto com o pai. Então, a visão que nós temos é completamente distorcida da visão da Bíblia. Hoje nós queremos educar os nossos filhos com aquilo que nós julgamos uma sabedoria muito superior, inclusive da própria Bíblia. Aí, depois ficam esses seres estranhos que aparecem por aí, por isso que os consultórios de psicologia estão cheios, porque há uma distorção completa na personalidade da criança. A criança não sabe sair da porta de casa para a rua, não sabe se relacionar com ninguém, não pode conversar. Os irmãos entendem onde eu quero chegar? Então aqui, quando Israel chegou nesse ponto aqui, Israel precisava da cura da alma. Por quê? Por erro na educação? Não, por causa da escravidão. Hoje esse meio shekel serve para a gente, serviria para a gente para quê? Para que a nossa alma pudesse ser restaurada desses erros que nós cometemos com os nossos filhos. Mas para Israel não, porque eles foram escravos. E ser escravo, irmãos, é uma coisa que nós não sabemos o que é, porque nós já nascemos livres. Nós não sabemos o que é ter que ouvir alguém dar ordens, e você não poder dar uma sugestão, você não poder questionar aquilo, você simplesmente tem que obedecer, e se não fizer direito, apanha. Nós não sabemos o que é isso. Então Israel precisava ser curado disso aqui, porque além de contar as pessoas, o Eterno tinha um outro objetivo, que era curar o povo dele que estava no deserto. Então, isso significa que o Eterno arrumou uma estratégia para curar a alma do povo de Israel no deserto, para que eles pudessem chegar em Canaã curados. Como é que eles iam receber a promessa se eles estavam doentes? Os irmãos entendem onde eu quero chegar? Então há uma necessidade muito grande de se compreender isso aqui, porque nós estamos falando aqui de um dinheiro que é irrelevante. O que é meio shekel? É algo que qualquer um tinha, até o mais pobre tinha meio shekel. Se bem que nós não podemos falar de pobre lá no deserto, porque não tinha ninguém pobre. Eles tinham saqueado o Egito, e os irmãos vão ver daqui a pouco no evento, né, do problema do bezerro de ouro, que eles tiraram as coisas de ouro que tinham, e cada um deu muito ouro para fazer aquele bezerro, né?
Oh, misericórdia. Mas isso significa que a contagem, a cura da alma, estava ao alcance de todos. Você compreende o que o Senhor está querendo dizer? Espiritualmente hoje, nós podemos entender o seguinte: o Senhor quer curar a alma de todos nós. Ele nos deixou uma ferramenta para que essa cura possa acontecer. Aí você pode estar pensando assim: puxa vida, Rabino, fulano de tal podia estar aqui para ouvir essa palavra. Essa palavra não é para o fulano de tal, é para você, é para mim. Então hoje quem precisa de cura da alma somos nós, porque se a nossa alma não for curada, como é que nós vamos curar outras pessoas? Eu vou fazer uma analogia aqui, irmãos, com o médico. Como é que um médico vai tratar uma pessoa se ele não passou pela escola de medicina? Ele não tem as ferramentas, ele não tem o conhecimento. Ele primeiro precisa passar pela escola para depois ele pegar e aviar uma receita. Não é isso? Pega um açougueiro e fala assim: ó, vai lá no hospital cuidar do pessoal. Vai dar certo? Eu queria ver ele fazer cirurgia com aquela faca. É complicado, né? Mas veja, uma coisa que o Senhor deu para Israel, então devemos nos lembrar que quando o Senhor falou isso com Moshe, ele estava lá no monte. E o que a tradição judaica diz? O Midrash diz que Moshe ficou surpreso quando o Eterno falou que alguém podia resgatar a alma através de uma oferta pequena como essa. Se eu não me engano, hoje dá uns 100 e poucos reais, coisa banal, para falar da cura da alma de alguém. Eu não sei quanto é que custa uma sessão. A média é de 150. Quanto? A média é de 150. A média é de 150. Então a moeda de meio shekel ficava mais barata que uma consulta com um psicólogo. E geralmente não faz uma só. Não, esquece isso. Uma não. São muitas consultas, não é isso? Um ano. Então os irmãos entendem que o Eterno deu para Israel algo que eles podiam fazer. E o Moshe, quando viu, falou: como assim? Mas que moeda que o senhor quer que a gente tenha, senhor? E o Midrash diz que o Senhor mostrou para ele uma moeda de fogo. Ele disse assim: é isso aqui que eu quero de vocês. Agora, qual que é a conexão que existe entre uma moeda de fogo e a cura da alma? A cura da alma, irmão, só pode acontecer quando o fogo do Senhor estiver aceso dentro de nós. O livro de Levítico, quando nós chegarmos nele, tem uma analogia interessante, diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E esse fogo tem que arder no nosso coração. Mas existem coisas que acontecem conosco que fazem com que esse fogo vá se extinguindo, se apagando. Por isso, lá na Brit Hadashah, Rabino Shaul diz: não extinguais, não apagueis o fogo do Espírito. Por quê? Quando apaga esse fogo, para acender de novo é uma complicação. E a única coisa que apaga esse fogo é pecado e desobediência. Então veja bem que interessante, nós temos aí algumas situações que nos levam agora a entender que nós temos a necessidade de olhar para essa paraxá e dizer assim, no princípio da paraxá já, que a nossa alma precisa passar por uma faxina. Ou seja, nós vamos precisar de muito band-aid espiritual para colocar na alma, ou gaze, ou não sei o que, né? Mas a gente vai precisar de muita coisa para poder dar uma remendada nessa alma, porque a alma de alguns está assim, daquele jeito. E é só Yeshua.
Vamos lá, irmãos. Uma coisa interessante é que quando a gente fala lá, por exemplo, na Brit Hadashah, sobre os fariseus, né? Fariseu, lembrando que fariseu tem duas coisas. Tem a parte boa dos fariseus, que eles, e Yeshua disse para fazer aquilo que eles diziam, mas não aquilo que eles faziam. As ações dos fariseus eram ruins, mas aqui nos ensinamentos deles eram bons, ok? Uma coisa interessante aqui é que eles pegaram os herodianos, lá em Mateus 22, do 15 em diante, até o 22, e eles fizeram uma pergunta para Yeshua. Qual foi a pergunta que eles fizeram para Yeshua? Eles perguntaram assim: é lícito pagar impostos a César ou não? Vocês sabem que eles queriam fazer duas coisas. Primeiro, se ele dissesse o que ele estaria dizendo? Vocês, eu estou apoiando o governo opressor. Se ele dissesse não, eles iam falar para quem? Para Herodes poder prender. Ou seja, as duas perguntas, as duas respostas eram erradas, eram comprometedoras. Agora veja a sabedoria de Yeshua. Ele pega e fala assim: me dá uma moeda. E ele pergunta: de quem é essa inscrição? Eles dizem: de César. Vocês conhecem o resto do texto. Dai a César o que é de César. O imposto é devido. Pague os seus impostos. Mas a moeda de meio shekel, essa é do Senhor. Dê para ele. Tem um dinheiro que você tem que dar para o Senhor, mas tem outro dinheiro que você tem que pagar os seus impostos. Não é para ter crente caloteiro. Não é para ter crente devendo imposto. Não é para ter servo do Eterno sonegando as coisas por aí. Não dá para fazer isso. Por isso Yeshua deu essa instrução. Vocês entendem? Nós precisamos ter uma postura diferenciada no que diz respeito a isso. Nós precisamos pagar aquilo que nós devemos. Aliás, ninguém é obrigado a contrair uma dívida. Pastor Rodney, fecha ali para nós, por favor, que o barulho está muito alto aqui. Eu sei que os irmãos devem estar ouvindo a gente agora e perguntando: que barulho é esse? É a chuva torrencial que está caindo aqui em Votorantim. Voltando então sobre o assunto aqui. Quando eles chamaram Yeshua dizendo: professor, mestre, nós sabemos que você ensina o caminho de Deus, na verdade, e você não considera a opinião dos homens, você só ensina a verdade. Primeiro eles começaram a louvar Yeshua, a exaltar Yeshua, para poder também fazer com que Yeshua pudesse dar a resposta que eles queriam ouvir. Mas Yeshua não ia cair nisso aí. Por quê? Uma coisa interessante, irmãos, que a tradição judaica nos informa, é que esses fariseus que foram tentar Yeshua, eles eram chamados de mozerim, informantes. Então esses caras estavam do lado de quem? Do governo, junto com os herodianos, para poderem tentar derrubar Yeshua. Olha que interessante isso. Eles eram chamados também de hereges. Por quê? Porque eles estavam falando contra a Torá. Então, segundo a tradição judaica, ninguém era mais desprezado em Israel do que o informante. Ele era pior do que o cobrador de imposto. E o cobrador de imposto já era mal visto. Você imagina um informante, que dava a oportunidade, do governo pegar e trazer julgamento, muitas vezes injusto, sobre a vida de um judeu. Pois não. Shabbat Shalom. Eu só queria voltar um pouquinho no cheque aqui. Tinha que dar meio cheque, né? Então, a outra metade do cheque seria dada pelo próprio Eterno.
ele completaria isso. E é possível a gente fazer uma analogia com na verdade, ele dando o filho dele para pagar esse cheque aí. Seria Yeshua, seria o Marcos, meio cheque. eu creio que a analogia é exatamente essa. E você acabou adiantando algo que eu ia falar, mas é ótimo. Por quê? Israel, ele é tido na Bíblia como a noiva. Mas, quem é o noivo? O Mashiach. E a tradição judaica diz que quando um homem não se casou, ele é só meio homem. Os irmãos entenderam isso? Então, ele não é um homem inteiro. Por isso que eu acredito, Marcos, que a analogia está perfeita, porque o homem, ele precisa da sua noiva para se tornar completo. Então, o Mashiach, ele é essa moeda, essa outra metade da moeda que completa o povo de Israel para se tornar um shekel só. E é ele quem bota fogo, coloca fogo em nós, para que a gente possa estar então conectado com ele através do Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo. Então, isso aí coincide também com o que o senhor falou do Rabino Shaul, também dele falar que Deus cuspiria quem está morto, né? Quem está frio pode ser sal, pode ser, né? Pode receber ainda toda a questão da chuva, e quem está quente é justamente porque a moeda é de fogo, né? Isso. É isso que se. Quando quem está morto é porque era de fogo, mas endureceu. Exatamente. E o problema, Marcos, é que o morno, ele está no meio do caminho. Ele não é nenhum e nem outro. Ele é como se fosse um ponto nulo nessa equação. Porque, como você falou, se a pessoa está fria, ela ainda, o Espírito Santo tem uma possibilidade de chegar e tacar fogo nela. E fazer com que aquela pessoa possa se arrepender e abandonar o pecado e ir para o Senhor. Mas se quem está morto, ele já experimentou e por alguma razão voltou atrás. Quando eu falo de obediência, eu estou falando o seguinte: a obediência, ela vai criar em nós uma estrutura na nossa mente de disciplina. Quem é disciplinado faz as coisas porque ama fazer aquilo. Então a pessoa se torna o quê? Quente. Quem que é o morno? Eu acho que hoje eu não vou fazer. Hoje não está bom. Não. Será que precisa fazer tudo isso? O frio já não faz. Mas o morno, ele fica no meio do caminho. E isso é uma coisa que eu acho que é muito interessante, porque quando a gente começa a falar sobre isso, nós entendemos que essa moeda de meio shekel, ela vem para curar as nossas emoções, para tirar a gente dessa mordidão. Porque a própria pessoa, ela acha que está certo. Mas quem está de fora, vai chegar e falar: você não está vendo o que você está fazendo? Foi o caso de Jetro, de Itro, né? Quando chega no acampamento, olhou aquilo que Moshe estava fazendo, e ele disse: o que você está fazendo com você e com o povo? Muitas vezes o morno não se enxerga como morno, mas ele precisa ser alertado do estado no qual ele se encontra. E a moeda de meio shekel, ela vem trazer essa cura, porque na minha opinião, quando Yeshua chega na nossa vida de forma definitiva, ele começa a quebrar isso, e faz com que a gente comece a ter uma nova postura, e fala assim: eu vou fazer, eu vou continuar, eu vou adiante, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou obedecer, porque é isso que o Senhor espera de nós. Entendeu isso? Então, se a gente hoje precisa ser curado, eu acho que todos aqui precisam de cura, inclusive eu tenho que identificar onde está o problema, onde essa moeda de meio shekel pode trazer a cura para mim, para que eu possa voltar a ter a dinâmica que o Senhor desejou que eu tivesse, que um dia eu tive, mas acabei, por causa das feridas da alma, voltando atrás em algumas coisas. Eu queria colocar um pontinho aqui desse meio shekel. Na realidade, ele fala também que o judeu sozinho, ele é meio shekel, né? Então, ele é só metade. Então, ele depende do outro. Sempre, a gente sempre
sempre vai depender do outro, né? E quando é dado esse meio cheque, na realidade, ele é para os sacrifícios comunitários, não é um sacrifício individual. É tanto que vai juntar essas moedas todas do povo e vai levar para o templo para os sacrifícios. Exato. Né? Por exemplo, o sacrifício que é coletivo Yom Kippur é coletivo. Então, quer dizer, o templo tem que ter dinheiro para comprar esse animal. Então, ele é coletivo. Então, assim, isso mostra que a gente sozinho é muito perigoso. Porque a nossa alma não vai ser resgatada completamente, porque eu estou sozinho. Então, nós temos que estar dentro de um corpo, aí eu volto para Yeshua. Dentro de um corpo, eu sou inteiro. Por quê? Porque eu sou um corpo que tem uma cabeça. Eu não sou uma mão, como o desenhozinho, eu não sou uma mão soltinha que fica para lá, para cá, fazendo tudo que quer. Não, eu estou dentro de um corpo. E esse corpo tem uma cabeça que me conduz. Então, eu acabo me tornando um cheque inteiro quando eu estou dentro do corpo. Porque aqui vai ser um sacrifício coletivo. Não é isso? É para isso que precisava, né? Desse meio cheque também. E uma coisa que eu queria colocar, que a coisa mais difícil do mundo, eu acho que não tem ninguém que consegue fazer, é você resgatar uma alma. Porque isso aí só Yeshua pode fazer. Porque quando você está doente fisicamente, você vai na farmácia e compra o remédio. Mas a alma não tem como. A alma tem que ser o eterno, tem que ser Yeshua, tem que ser a palavra, né? Para esse resgate. Não tem remédio para a alma, né? Não tem remédio para a alma, não tem. Por mais que vá no psicólogo e tal, ele vai te ouvir e vai falar algumas coisas, mas não vai remediar nada, né? Não vai adiantar muito. Ele não tem solução. E o Senhor dá essa solução aqui, e completando o que o Marcos disse, e através de Yeshua, porque, gente, se for olhar, é o nosso bem maior, é a salvação e o resgate da nossa alma para onde a gente estava. Sim. E hoje aonde a gente está. Sim. É assim, não tem nem valor, por isso que não, é insignificante o valor, porque não tem valor, não tem como você dar valor. E o que a Ana está dizendo é tão interessante, porque nós não temos como avaliar isso, que nós nunca fomos escravos. Você imagina que eles vão precisar ser curados agora da escravidão. E eles não sabem o que é um líder bom. Eles sempre tiveram um líder tirano. Nós sabemos que alguns países do mundo estão sendo libertos da tirania. Não é isso? Então o povo vai precisar se acostumar com líderes bons. Eles não tinham Faraó. E Faraó só oprimiu. Agora Moshe está conduzindo. Veja a diferença na liderança. Enquanto um oprimia, o outro conduz. E está ensinando eles para eles serem o quê? Livres. Ensinar a liberdade para alguém que nunca teve liberdade é um processo complexo. Porque aquela pessoa está perdida. Ela não sabe fazer nada, de repente você solta ela e fala assim, vai ver sua vida. Vou dar um exemplo para os irmãos. Um animal que é colocado em cativeiro, um animal selvagem é colocado em cativeiro, quando solta ele, uma das dificuldades que ele tem é voltar a ser selvagem e se adaptar àquele ambiente. Então veja bem, por que logo no princípio da Paraxá nós estamos falando de cura da alma? Porque é fundamental que isso aconteça para eles continuarem a jornada deles. Se a alma não for curada, não tem continuidade. Não dá para a jornada prosseguir. Os irmãos entendem? Então hoje, como a Rebeca estava explicando aqui, quando alguém tem um problema de alma, essa pessoa pode ficar paralisada. Síndrome do pânico. Como é que cura? Tem um remédio à síndrome do pânico? Para poder falar assim, acabou a síndrome do pânico? Tem? Não tem, irmãos. Tem remédio para muita coisa que é física, mas isso são problemas espirituais. E nós
precisam entender que o Senhor deu para nós uma solução. Mas aí vem a pergunta: eu vou querer essa solução? Tem uma pergunta aí? É uma colocação, né? Que a Paraxá, ela mostra bem que todos estavam numa condição igual. Colocou todo mundo na mesma posição. Para nós isso é muito importante, porque essa condição não era uma condição de destaque, mas era que todos estavam na condição do morno. O morno, ele atrapalha, o morno, ele dá desculpa, o morno justifica, o morno, ele é dodói, o morno... E aí, assim, era justamente para dizer, olha, eu vou curar a sua alma, eu vou te ajudar, o Eterno ele está disposto, mas precisava da disposição da pessoa estar do lado. Colocar e essas coisas é bom a gente fazer analogia, porque senão fica muito separado, espiritual, de psicologia, de físico, e na verdade não tem separação. É importante dizer que a posição que a pessoa toma, quando nós chegamos diante do Eterno, a nossa posição, a gente chega todo mundo igual. E é importante. E a condição que a psicologia, resumidamente falando, de pai e mãe, a mãe é o acolhimento, o aconchego, as emoções, e o pai é o limite. E é muito diferente quando o filho é criado só com a mãe, ou o filho é criado só com o pai, ou quando o filho é criado com o pai e com a mãe. E essa condição que nos é apresentada na Paraxá é a instrução de como a gente tinha que agir para sair de um patamar e ir para o outro. Então a gente fica a vida inteira esperando para fazer alguma coisa, a vida inteira. E o tempo vai passando e o nosso adversário, ele vai ganhando tempo conosco. E a gente não sai do lugar. Então é importante. Verdade. Só para complementar o que a Andrea falou, o pai coloca os limites. Por que foi dada a palavra para nós pelo nosso pai, que é Yeshua? Porque ele está colocando para nós limites. Simples assim. Então, pai que é pai de verdade, dá bronca. Pai que é pai de verdade, quando precisa, pega a varinha e dá uma zarada. Pai que é pai de verdade, confronta a criança quando ela erra. Ah, mas eu não posso falar com meu filho assim, senão ele vai ficar traumatizado. Traumatizado ele vai ficar se você não confrontar. Porque lá na frente ele vai virar uma outra coisa. Então criança precisa de limites. Toda criança precisa de limites. Israel aqui está recebendo limites. E você vai ver que daqui a pouco vai acontecer um problema aqui com Israel. Por quê? Porque o pessoal que veio do Egito junto com eles, agora está trazendo para eles uma coisa nova, que é um pecado que está introduzido no meio do povo de Israel, por faltar a eles os limites. Então veja que coisa interessante é essa. E a gente vai começar a pensar numa coisa que é muito interessante, porque o povo de Israel não teve a sua força bélica contada através das cabeças, mas através do dinheiro que era colocado lá, desse meio cheque que era colocado ali. Então, se você parar para pensar, eles eram um exército, mas um exército que precisava ser curado, um exército que precisava ser restaurado. E aqui, irmãos, os homens entram na contagem. Estou falando com os homens. Então, olha a importância de nós, homens, sermos curados, para estabelecer os limites da nossa casa, para podermos ser os provedores da nossa casa,
para podermos ajudar as nossas esposas na educação dos nossos filhos, mas também para dar para eles o exemplo. E eu vou falar daqui a pouco também sobre isso, porque quando a gente pega a Paraxá aqui, ela tem uma coisa que é muito tremendo, mas muito tremendo mesmo, que é a postura de Moshe se colocando após o pecado do bezerro de ouro. Ele se coloca diante do Eterno como intercessor, é como se ele fosse o pai de Israel. Ele vai falar uma coisa que é muito séria, eu não sei se eu teria coragem de falar. Ele disse assim: olha, eles pecaram, Senhor, mas o Senhor considera perdoar eles, senão o Senhor me risca do seu livro. Vocês sabem do que ele estava falando? Todo mundo sabe do que ele estava falando? Do livro da vida. E aí o Senhor disse para ele assim: eu tiro do meu livro quem eu quiser. O Senhor vai ter meio duro com ele. Eu estou interpretando as palavras, a Torá não diz assim. Mas por quê? Porque Moshe sabia o que era gerar um povo para poder tirar dali, do Egito, para levar para Canaã. O pai paga preço. O pai é aquele que sofre pela família. Por isso, irmãos, a gente tem que entender o papel da Bíblia, o papel de Moshe, o papel de Yeshua. Pense no que Yeshua fez por nós. Pensa num filho que não merece. Pensa num filho ruim. Pensou? Estou aqui. Sou eu. Fiz muita besteira lá atrás na minha vida. O amor dele nunca mudou comigo. Você entende como isso é diferente? Então, ele se deu por minha causa. A pessoa mais amada do universo veio para cá para morrer por minha causa e por tua causa. Você entende onde eu quero chegar? Então, esse é o pai que falou assim: eu vou completar com a minha vida aquilo que falta para você. Então isso é muito intenso, irmãos. A gente tem que entender essa questão do meio cheque. Tem alguma pergunta ou eu vou mudar de assunto? Rapidinho, antes de fechar, o senhor vai fazer um dia para a gente uma dissertação sobre as 5 dimensões da alma. Eu acho que aí explica muito essa questão que a irmã estava falando, da psicologia com a alma, e aí por que Moshe é diferente. É uma sugestão, por favor, envie isso para mim, para nós podermos preparar uma palavra para chegar na segunda-feira para os homens, né? Vamos dar uma palavra dessa, a gente falar sobre as dimensões da alma, né? E podemos fazer esse esclarecimento, porque nós homens precisamos disso, né? Eu sei que as mulheres também precisam, mas eu vou cuidar dos homens primeiro. Seus maridos vão estar curados, aí depois vocês vão ser alcançadas também, minhas queridas irmãzinhas. Mudando de assunto, já que ninguém tem mais nada a falar sobre o meio cheque, mudando de assunto, logo em seguida o Senhor fala para Moshe para ele fazer uma pia de cobre para lavar, e vai colocar na telha da congregação e vai colocar água nela. Interessante, irmãos, que eles lavavam as mãos e os pés, né? E para que eles pudessem entrar no tabernáculo, e ali eles pudessem oficiar, fazer o serviço do Senhor. E para que eles tinham que lavar as mãos e os pés? As mãos dizem respeito àquilo que se recebe e o que se dá, devia ser puro. E os pés, os caminhos nos quais nós estamos andando. Ou seja, eles estavam lá dentro do tabernáculo, no Mishkan, e eles ficavam ali descalços. Lembrando de uma coisa interessante, que o sacerdote ele colocava o pé
no chão, para ele lembrar quem ele era. Porque imagine, irmãos, que esses homens aqui, dos quais nós estamos falando aqui, os sacerdotes, o sumo sacerdote, os levitas, eles eram considerados as pessoas mais importantes da nação de Israel. Imagina se começa a aparecer no coração algum tipo de orgulho. Porque eu sou sacerdote, porque eu sou fulano das couves. Inclusive todo mundo usava a mesma roupa. Então voltar a escravizar. Imagine, por que ele usava a mesma roupa? Para que ninguém tivesse destaque. O único que tinha destaque era o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, que ele tinha vestes diferenciadas, mas fora disso era todo mundo igual. Ou seja, no serviço ao Senhor, todo mundo é igual. Os irmãos lembram da parábola que Yeshua contou, os trabalhadores? Ele prometeu pagar a eles um dinheiro. Todo mundo foi chamado com a mesma proposta. Ou seja, eu vou dar para vocês tanto. Aí um começou bem cedinho, o outro quase no final do dia foi assalariado e foi lá trabalhar. Na hora de receber, todo mundo recebeu a mesma coisa. E quem começou lá no princípio do dia falou assim: poxa, você está sendo injusto comigo? Eu achei que eu fosse receber mais. E aí vem a pergunta: quando eu te chamei, quanto eu prometi te dar? Você prometeu me dar tanto. Eu estou te dando tanto? Estou, cumpri a minha palavra. Os irmãos entenderam isso? Então o Senhor, Ele tem um chamado para cada um de nós, e Ele vai nos dar conforme aquilo que Ele nos prometeu, nem mais, nem menos. Ele vai ser justo, entendeu? Então no trabalho, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, mas para fazer o trabalho do Senhor, tem que fazer com pureza de mãos e de pés. Isso está ligado também à imersão, irmãos. Nós precisamos ter as nossas vidas purificadas pelo Senhor. Para entrar na casa do Senhor, não pode entrar de qualquer jeito, não pode chegar aqui como se fosse uma casa qualquer. Na minha casa, na sua casa, a gente entra do jeito que quer, aqui não. Então tem que ter zelo para a gente fazer isso, tá? Depois nós vamos ter as especiarias que são listadas para se fazer o óleo da unção e depois o incenso. E eu vou ser muito breve para falar sobre isso aqui. Eu quero tocar num outro assunto que eu acho que é mais interessante agora para nós. O óleo da unção, irmãos, era para ungir o tabernáculo, tudo que tinha lá dentro, e aqueles que iam oficiar lá dentro, os levitas e os sacerdotes. Então, a gente vai perceber uma coisa: quando que um objeto pode ser ungido? Quando ele for dedicado única e exclusivamente para sempre para a casa do Senhor. Se vai pegar qualquer objeto, esse objeto aqui, nós não vamos ungir, mas vou dizer que fosse ungir, essa xícara, ela nunca podia sair daqui da congregação. O único objetivo dela é servir ao Senhor. Entendeu? Você entendeu por que nós não ungimos casa, carro, carteira de trabalho, cachorro, poste? Os irmãos entenderam? Eu estou falando isso porque isso aconteceu em Belo Horizonte há uns anos atrás, o pessoal saiu ungindo poste. Entendeu? Saía jogando óleo nas esquinas. Teve uma igreja que sobrevoou Belo Horizonte, jogando azeite sobre a cidade. Entendeu? Então nós não fazemos isso, porque nós entendemos o que significa o azeite, tá? Então a gente não pode fazer isso. A mesma coisa o incenso está ligado às nossas orações. Então o incenso, ele tem um valor sagrado muito alto, e não é todo mundo que pode pegar o incenso e falar assim: eu vou ficar cheirando o incenso. Lembra que o incenso ele era colocado lá no local onde
deveria ser posto no incensário, e para entrar no Kodesh HaKodashim, na presença do Eterno, quem vai entrar na presença dele é aquela glória brilhando. Quem entrava com o enganador via através do incenso. Ou seja, nós vamos ver a glória do Senhor através das nossas orações. E nós não vamos conseguir ver Ele na plenitude. Moshe vai pedir isso para ele aqui nessa paraxá. Ele falou: você não pode ver meu rosto, senão você vai morrer. Hoje, as experiências que as pessoas têm tido com Yeshua, elas veem Yeshua do pescoço para baixo. Por quê? Não dá para ver o rosto dele. Morre, a glória é muito grande. Não dá, irmãos. Ah, como é que ele é? Eu não sei, mas não importa como ele é, importa quem ele é para mim. É isso. Ah, mas eu queria ver o rosto dele, eu quero abraçar ele, eu quero pular no pescoço, eu quero beijar Yeshua, mas agora não, quando eu chegar lá. Agora isso não vai tirar nada da minha fé. Você entendeu? Tem pessoas que estão preocupadas com coisas que não acrescentam nada para a gente. Então hoje o nosso interesse qual é? A gente orar, a gente buscar a face do Senhor, para poder ter contato com Yeshua. Ah, você não queria ver ele? Não, eu não quero ver ele agora, eu quero ver ele depois, eu quero chegar, eu só não quero ver ele. Eu quero pular no pescoço dele, eu quero beijar o rosto dele. Será que ele vai deixar? Eu não sei. Quando eu estiver lá, vou pedir, deixa eu abraçar você, Yeshua. Você imagina o que é você chegar lá e você olhar para ele pegar e mostrar, falar assim: olha aqui por que eu morri. Essas são as marcas do que eu fiz por você. E eu chegar para ele e falar assim: Senhor, perdoa porque eu não consegui atingir todas as tuas expectativas. Você acha que eu hoje consegui atingir as expectativas de Yeshua? Não consegui. E eu te falo, eu não sei se tem alguém que conseguiu. Mas uma coisa eu te digo, a gente vai continuar trabalhando para isso. Então, é algo que o nosso coração precisa buscar. Muito, 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 de verdade. Por isso, a palavra do Senhor diz: amarás, pois o Eterno teu Criador de todo o teu coração. E quando eu falo de amor, eu estou falando de entrega. Porque quem ama, entrega. Quem ama, renuncia. Por isso que até amor entre casal, a gente tem que perguntar: será que a mulher tem que perguntar: será que meu marido me ama? O marido tem que perguntar: será que a minha mulher me ama? Como assim? Eu vou explicar como assim. Porque quem ama se entrega no lugar, sofre por aquela pessoa, e quando precisa abre mão de tudo por causa do ser amado. Foi o que Yeshua fez por nós. Menos do que isso para mim não é amor. Por isso, na minha opinião, a maioria dos casais diz que ama, só que não ama. Isso também é minha opinião, obviamente. Eu estou falando para você que está me ouvindo aqui, essa é a opinião do Rabino Mário Moreno. Não sei se os outros vão compartilhar da minha opinião, mas é a minha opinião. Quando a gente ama alguém, a gente faz tudo por essa pessoa, inclusive abre mão da própria vida para poder fazer com que essa pessoa seja feliz. Isso para mim se chama amor. Eu queria pôr um pontinho aqui do incenso, que na realidade então o incenso ele atrai o Eterno. Por quê? Porque o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com uma mão cheia de incenso moído, e ali ele colocava nas brasas que estava do altar, ali, colocava ali, e aquela fumaça subia, e o Senhor aparecia, né? Então quer dizer que as minhas orações atraem a presença do Senhor. E tem oração que ela é com sangue, né? A gente já falou disso, né? Que ela é moída. Tem oração que você chega diante do Eterno, não é uma oração normal. Você está tão
aflito, está tão, esmiuçado, quebrado, que aquela oração está moída, né? Você chega diante dele e essa oração ela é santíssima, né? Porque aqui é a moída, ela é santíssima. E por que ninguém pode fazer esse incenso? Porque ele é santo para o eterno. Porque eu não posso levar a minha oração a ninguém a não ser ao eterno. Só Ele pode receber as minhas orações. Eu não posso ter uma idolatria, pedir a alguém, nada. Essas orações têm que subir para o eterno, né? Então, assim, esse ponto do incenso, ele é muito lindo, né? Porque, na verdade, ele atrai a presença, mas dependendo da sua oração, o jeito que você chega diante do eterno, moída, né? A oração, o incenso moído, ele é santíssimo. Aí já é outro nível de oração, não é isso? Exatamente. Por isso que a nossa oração, irmãos, tem que ser feita com cabanal, ou seja, a intenção correta e da forma correta, ou seja, com o coração. Eu não tenho que orar com a boca. A minha oração tem que ser feita com o coração. Por isso que não adianta ficar repetindo. A oração, ela é aquele momento, é aquele mover que você pega o seu ser e você fala, Senhor, está aqui, estou te apresentando o meu ser, as minhas angústias, os meus problemas, as minhas dores, eu estou apresentando diante do Senhor. Isso é oração. Pois não, Delma? Pode falar aí. Está funcionando, sim. Eu só queria compartilhar uma porção de uma leitura que eu fiz, que faz um tempo já, mas eu achei muito interessante, acho que cabe. Você fala um pouquinho mais alto para todo No mundo. Êxodo. Em Êxodo, tá melhor. Em Êxodo 30, 29, ele fala que para ungir, né, todas as coisas, os vasos, o castiçal, o altar do holocausto, com todos os seus vasos, a pia com a sua base. Assim santificará essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Jesus também, Deus, tem uma posição aqui, melhor. Em Mateus 23, 29, ele faz essa pergunta: o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? E em Levíticos diz: sede santos, porque eu sou santo, né? Então, se nós queremos ser santificados, é só nos colocarmos no altar do sacrifício, porque Ele nos santifica. E acho que foi Paulo, né, que está em Romanos, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, toda vez que a gente apresenta o nosso corpo, que nós colocamos o nosso corpo, a nossa alma, nosso espírito no altar de sacrifício, nós estamos sendo santificados. Com certeza. Mas precisa dessa postura de se colocar como sacrifício. Sim, nós temos que apresentar, é pessoal. É pessoal, exatamente, é algo pessoal. Você entende que quando o Rabino Shaul falou uma coisa que eu acho que, não sei se vocês prestaram atenção, quando o sacrifício era colocado no altar, o animal era morto. Mas o Rabino Shaul disse: vivo, vivo, em vida. Presta atenção como isso é importante. O sacrifício, na época de Yeshua, a morte ela não é literal. Não, é em vida, durante a nossa vida. Exatamente. O que vai morrer em nós? O eu, o meu ego, a minha vontade vai morrer para que Yeshua reine através de mim. Por isso que é importante a gente estar curado. Voltando para a moeda de meio shekel, quando a gente está curado, a gente se coloca no altar e diz assim: eu abro mão, Senhor. Eu abro mão, Senhor.
é para o Senhor, eu abro mão da minha vida, eu abro mão daquilo que o Senhor quer para mim. Porque eu quero alguma coisa, mas quem sabe se o Senhor quer algo melhor para mim? Só que eu faço as escolhas. Mas eu faço as escolhas perguntando para Ele ou não? Você entendeu o que eu estou dizendo? Por exemplo, a gente fala assim: Senhor, eu queria ir para tal lugar. Mas a pergunta é: o Senhor quer que eu vá para aquele lugar? Você fala assim: nossa, Rabino, mas é uma coisa tão assim, eu e minha família. Mas não, a questão não é você e sua família, é a questão de saber que o Senhor tem um projeto até quando você vai passear. Quantas vezes eu saí com o Rebete, a gente fazer compra no mercado, a gente não encontrou gente no mercado para quem nós pregamos? Eu fui fazer o quê? Compra. Uma coisa tão banal. Mas nós lá fomos anunciar a palavra de Yeshua. Se nós entenderem, então, tudo isso, nós precisamos parar para considerar que quem está no altar não segue a sua própria vida, ele tem o Espírito dirigindo a nossa vida. Olha só que interessante, falando sobre dirigir a vida, vou mudar de assunto, lendo Êxodo 31:3, falando sobre Beit Salel. Beit Salel quem era? Um dos homens que construíram, na verdade ele não era homem, ele era um menino ainda, tá? Era um jovenzinho, que o Senhor diz assim: e o enchi do Espírito de Elohim, de sabedoria, entendimento e ciência em toda a obra. Agora você imagina, por que o Senhor pega um jovem, segundo o Midrash, ele tinha 13 anos? Por que ele escolhe um jovem e não pegou um ancião que já tinha no Egito experiência em fazer tudo isso? Mais fácil que chega. Gente, o jovem vai ouvir o Espírito Santo e vai obedecer. O velho vai falar assim: não, mas eu sei fazer. Eu tenho experiência, eu tenho vivência. Só que o Espírito Santo vai fazer com que esse menino construa tudo no tabernáculo. A pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: lá no deserto ele passou por que escola? Quem foi o mentor dele? Presta atenção. E o enchi do Espírito de Elohim. Isso aqui é importante. A palavra aqui é malé. Malé significa plenitude, aquilo que enche e transforma. Agora você imagina, por que ele colocou aqui Ruach Elohim? Porque essa palavra é a mesma palavra usada lá em Gênesis. E o Espírito de Elohim pairava sobre a face das águas. Ele colocou ordem na desordem. Esse mesmo Espírito que colocou ordem na desordem no mundo, agora ele estava entrando em Beit Salel, e Beit Salel ia receber todas as instruções sobre o tabernáculo. Lembrando que estava na cabeça de um outro homem que tinha visto, que se chamava Moshe. Tinha pendrive? Bluetooth. E o Eterno inventou o Bluetooth. Passou da cabeça de Moshe para Beit Salel. E aí Beit Salel deve ter conversado e falado: Moshe, tal móvel é assim, assim, assim. Ele dizia: correto. Outro móvel é assim, assim, assim. Exatamente. Beit Salel viu o que Moshe viu. Só que Moshe viu no céu. Beit Salel viu no deserto. Os irmãos estão entendendo onde eu quero chegar? Irmãos, muita gente fala assim: ah, não dá para fazer esse tipo de coisa, não, isso não existe. Você acha que tem alguma coisa impossível para o Senhor fazer, o Espírito Santo fazer? Ele estava junto com Yeshua quando ele criou o homem. Ele conhece cada célula da nossa composição, do nosso corpo. E a gente fala assim: ah não, Espírito Santo, deixa eu ir lá no médico, o médico sabe mais do que isso. Bobinho.
O Espírito deu para ele toda a sabedoria para poder fazer o que era necessário. Eu vou ensinar uma coisa para vocês uma vez. Algo que eu faço todos os dias. Eu escrevo todos os dias. Eu estou produzindo uma obra absurda. Eu tenho a impressão que se tudo continuar seguindo o mesmo caminho, eu estou fazendo o livro de Atos agora, versículo por versículo. Se continuar no ritmo que está, vai dar 2.000 páginas. Nós vamos ter que dividir em 4 volumes. De tanto conteúdo que o Senhor está me dando. Mas por quê? Todo dia antes de começar no trabalho, eu sempre diante do computador, eu falo assim: Espírito Santo, o que nós temos para hoje? O que o Senhor vai querer escrever aqui, através da minha vida? Eu não escrevo o que eu quero, eu estou escrevendo o que o Espírito Santo está me mandando. Você entendeu isso? Isso não é uma obra minha. Eu sou só a mão que vai escrever. Quem é o autor dessa obra é uma outra pessoa, por isso a ele tem que ser dada toda a honra e toda a glória. Quando o tabernáculo terminou, o Beit Salel não pegou e assinou, falou assim: vou colocar lá assim, Made by Beit Salel. Mas ele deve, a marca que ficou ali, sabe qual foi? Made in Heaven, feito nos céus. E você sabe por quê? Porque o autor é o Eterno. Então tudo isso, irmãos, a Parashá está nos ensinando hoje, para que a gente possa ter a noção de do que Ele quer fazer com a nossa vida nesta semana. Nós temos que estar curados para receber essa plenitude. E tendo essa plenitude, nós possamos ser usados para fazer a obra do Senhor. Como? Do jeito dele. Não é do meu jeito, não. É do jeito, ele que vai dar a planta, ele que vai mostrar como é que vai fazer, ele que vai dizer quais serão os próximos passos. Você entendeu? Quando nós vamos sair de casa, nós oramos antes de sair de casa, perguntamos: Senhor, como é que vai ser o dia hoje, Senhor? Nós precisamos fazer tal coisa assim, assim, assim. Senhor, vai à nossa frente. Irmãos, eu posso dizer para você o seguinte: eu dependo 100% do Senhor. É verdade, Rebeca? Para fazer tudo. Eu não quero colocar as minhas mãos, a minha inteligência, a minha expertise para fazer as coisas. Você sabe fazer, Rabino? Eu sei, eu aprendi. Mas eu prefiro me deixar guiar por Ele, para que Ele possa alcançar os objetivos e eu possa dar glória para Ele. Porque não adianta eu querer me gloriar de alguma coisa que eu não fiz, irmãos. O que eu fiz de bom até hoje? Nada. O que o Senhor fez de bom através da minha vida? Bastante coisa. Mas foi Ele que fez, não fui eu. Você compreendeu? Na tradição judaica a gente chama isso de bitur, que é a autoanulação. É quando você entende que você não é nada e quem é tudo é aquele que está em você. Ok? É interessante também quando tudo você coloca o Eterno, até para orar, tudo que você come, quando você levanta e tal, você não esquece do Eterno. É isso que o Eterno não quer, que você esqueça dele. Então, todas as vezes que você chama Ele, está ali com Ele, está orando, vai comer, está orando, vai acordar, está orando, vai no banheiro, faz as suas necessidades, você sai de lá e fala: Pai, obrigado, porque tem tanta gente que não consegue fazer, né? Que está no hospital que não consegue fazer. Então, o Eterno, Ele está no seu dia a dia. E quando você para de orar, você vai esquecendo que o Eterno está no seu dia a dia, e aí você já vai tomando as rédeas. É isso que o Eterno não quer. Você tome as rédeas, né? Deixa eu voltar um pouquinho para Beit Salel, porque ele é o retrato de Yeshua. Na verdade, Beit Salel é um tipo de Yeshua. Primeiro, que ele é da tribo de Judá. Segundo, que ele é carpinteiro, né? E outra, que Moshe é o pai, vamos pôr assim, é o Eterno que tem a planta, mas quem executa é Beit Salel, né? Ele é o carpinteiro. E é lindo que está escrito o seguinte:
Yeshua, ele lapida ouro, prata e cobre. Ele lapida tanto o rico, o médio e o pobre. Yeshua não tem, para ele não tem problema lapidar, né? Qualquer um que chegar. E ele lapida pedra e madeira. Então Yeshua é completo. Aqui Betzalel vai fazer tudo isso, só que ele é um tipo de Yeshua, né? E é tanto que o nome dele é na sombra do Eterno. E a sombra, ela oculta o que vai ser revelado, né? Sim, e é proteção também. O Eterno era oculto, mas Yeshua se revelou. Então, assim, é muito lindo quem é Betzalel. Na realidade, é Yeshua na terra, nesse tempo aqui, né? Fazendo o tabernáculo, né? Somos nós. E agora não dá para a gente falar sobre isso, mas um dia eu ainda vou falar para vocês sobre o tabernáculo e o templo como a estrutura do ser humano. Está tudo aqui. Está tudo aqui. Tá? Bem, eu vou pular para outro assunto agora, porque senão nós vamos longe disso. Eu ainda quero tentar falar sobre o bezerro. Tá? Mas então deixa eu só mostrar para os irmãos Êxodo 31:18. E deu a Moshe, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as tábuas do testemunho, as tábuas de pedra escritas pelo dedo de Elohim. Então veja bem, Moshe recebe agora do Eterno 2 tábuas. Segundo o Midrash, essas tábuas eram de safira, ou seja, eram tábuas azuis, cortadas, segundo o próprio Midrash, do trono, da base do trono do Eterno. Você sabe o que significa isso? Que a palavra que nos foi dada, ela foi tirada da base do trono do Eterno, para que nós possamos obedecê-la. Quem desobedece está violando, contrariando o próprio trono do Eterno. É sério isso, né? Você entendeu por que a gente fala tanto de obediência aqui? Você entendeu por que eu falo tanto para você? Obedeça, irmãos, por favor, obedeça, irmãos, assim, assado. Por quê? Porque a desobediência está ligada a algo que abala o trono do Eterno. Abala não no sentido de que o Eterno agora não tem mais a mesma firmeza, não. Mas é porque vai ser contra o trono do Eterno, contra os fundamentos do trono do Eterno. Então a desobediência é isso. É alguém que está falando para o Eterno assim: eu não aceito esses fundamentos, eu não aceito essa base que você me deu. E as 10 palavras ou os 10 mandamentos estão ligados a quê? A Keter, que é coroa. Ou seja, eu não quero essa coroa que você quer me dar, eu prefiro outra. Vocês entendem a seriedade disso? Deixa eu continuar mostrando uma coisa para você. Quem escreveu nas tábuas de safira foi o dedo de Elohim. Tá? E aí eu faço uma pergunta para você. Quem é o dedo de Elohim? É o Espírito Santo. Então quem escreveu as tábuas foi o parceiro de Yeshua, o Espírito Santo. Ele primeiro escreveu em tábuas de safira, depois ele veio e escreveu aonde? Nas tábuas de carne do nosso coração. Aleluia. Isso é tremendo, irmãos, a gente entender isso. Por isso que o Espírito Santo, ele está em nós. E o salmista diz assim: eu guardei a minha palavra, a tua palavra, onde? Por que será que tinha que guardar no coração? Para não pecar, porque quando os 10 mandamentos, quando a palavra do Senhor estiver em nós, nós vamos olhar para uma situação e dizer assim: eu não vou fazer isso, eu não vou pecar, eu vou fazer o contrário, eu vou obedecer. Por isso, irmãos, os mandamentos, eles são assim. Nós temos muitos mandamentos para cumprir. Mas qual é o mandamento que é cumprido da melhor forma?
É quando a gente se esforça, fala assim, eu vou fazer. Mesmo que a gente tenha alguma dificuldade, a gente vai lá e faz. Esse é o cristão mais sagrado. Porque ele sabe que nós estamos indo até os nossos limites para poder obedecer. Isso é muito tremendo. Só continuando agora, lá em Êxodo 32, agora, verso 1. Pois não. Falar, eu sou falando de coração, agora eu me veio um insight aqui. Diferente é conhecido como coração, né? Você virou do coração, né? Então, na verdade, é porque justamente para a gente cumprir bem, a gente deve geralmente, verdadeiramente, pesar entre a justiça e o amor. E tem hora que a justiça e o amor, assim, eles têm pesos iguais. Mas tem hora que você tem que cumprir a justiça para manifestar o amor. E tem hora que você tem que amar para poder mostrar a justiça. Entendeu? Por isso que ele fala do coração. Exatamente. Mas isso é muito interessante porque a justiça, quando ela é aplicada, não tem misericórdia. Mas ela é aplicada com amor. Vocês entendem a diferença de misericórdia e amor? Vocês entendem isso, né? Porque a misericórdia está ligada à bondade, mas o amor está ligado à entrega. Então, fala assim, mas no cumprir da justiça não tem misericórdia. Por quê? Porque já todos os limites foram rompidos, todas as instâncias para julgamento já foram cumpridas, e ali tem que fazer o que tem que ser feito. Então, quando uma pessoa tem que ser punida, isso significa o seguinte, que ela já passou por todos os graus de julgamento, e naquele momento foi decidido que ela tem que ser punida. E na maioria das vezes a punição é para o bem dela. Mas a gente não enxerga desse jeito. Nós achamos que a punição, ela não é para o nosso bem, ela é para o nosso mal. E a gente encara a punição como uma coisa ruim. Mas a punição em si, ela tem um efeito construtor. Ou seja, ela quer pegar e retificar alguma coisa e construir em cima de alguma coisa que eu fiz. Então, nós precisamos compreender o seguinte: a punição, irmãos, o Senhor, Ele pune a quem Ele ama, e Ele chama isso de disciplina. Por isso que eu falei mais cedo dos pais, que o pai tem que pegar e disciplinar o filho, porque se o pai não disciplinar o filho, o que vai acontecer? Vai virar um monstro. Se imagina se o Senhor permitisse que Adão e Eva ficassem com pecado no paraíso. Se eles fizessem aquilo que eles achavam que deviam fazer, sem punição, eles vão se transformar em quê? Os irmãos entenderam onde eu quero chegar? Então, se o Senhor, se o Criador dos céus e da terra, disciplina, quem sou eu para dizer que eu sou maior do que ele? Não vou disciplinar? Lógico que eu vou. Precisou, a gente disciplina. Pois não. Entre as distorções, né? Porque a punição, ela nunca foi negativa. A punição, ela está ligada diretamente a estreitar o relacionamento. Exatamente isso. E a gente precisa disso, irmãos. Tem hora que você precisa sacudir a pessoa que está do seu lado para melhorar o seu relacionamento com ela. Irmãos, tem hora que você precisa, que a gente precisa disso. Entenda isso agora. Eu não estou falando só de filho, eu estou falando de relacionamento. Tem hora que a gente precisa chegar na pessoa que está do lado e falar: ei, acorda! Você não está enxergando não o que está acontecendo? E assim, irmãos, tem hora que você precisa ser bonzinho, tem hora que você precisa ser um pouco mais firme. Eu não digo rude, mas tem hora que precisa ser rude. Aí entra a Sefirá, né? A Sefirot da Gevurá e a Resed, né? Que elas estão ali para quê? A Gevurá é a força, né? É o julgar ali. E a Resed é a bondade. Então você tem que saber equilibrar. Se você dentro de casa, se você for bonzinho demais, meu pai, sua casa cai.
Mas se você for muito severo, ninguém suporta viver. Então você tem que ter um equilíbrio entre a Gevurah e a Hesed, para poder haver o equilíbrio e as pessoas conseguirem conviver. E outra coisa, o lugar que não tem limite, ele não te dá segurança. É verdade. Igual lá onde a gente mora, tem hora que eu não tenho segurança, porque ele não tem limite. Então eu fico com medo às vezes. Falo, meu pai, aqui pode acontecer de tudo. Então um lar que tem limite, ele dá segurança. Por que o Senhor deu limite no deserto? Para dar segurança para o povo. Porque senão o povo ia ficar inseguro. Porque é difícil você... igual, a gente já assistiu um filme que a pessoa ficou muitos anos preso e ele teve liberdade. Ele não sabia o que ele fazia com a liberdade. Ele falou, eu quero voltar para a prisão. Por quê? Porque eu não sei lidar com a liberdade. Porque agora eu é que sou responsável pelos meus atos. Aí o que ele fez? Ele suicidou. Porque ele já não sabia mais lidar com isso. Então o que o Senhor está fazendo? Está dando segurança para eles. Está dando limite. Porque senão eles iam querer se matar aqui. Porque não ia ter segurança para eles levar até a terra de Canaã, né? Sim. Então é importante. É verdade. E mesmo dando limites, o povo passou dos limites. Que Êxodo, agora, 32:1 diz assim: mas vendo o povo que Moshe tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te e faz-nos deuses que vão diante de nós. Porque quanto a esse Moshe, homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Você pensa uma coisa aqui? A ausência do líder que foi para receber a palavra do Senhor e que ele estava já pronto para descer, porque ele já recebeu as tábuas. O povo não suportou. Ele disse assim para o outro líder: faz para a gente uns deuses aqui que vão adiante de nós. O bezerro tinha patinha, tinha tudo, mas o bezerro andava? Como é que ele vai adiante deles? Você percebe a estupidez do pedido? Você percebe a insanidade do que eles estão fazendo agora? Por que que você acha que o Eterno diz lá nas 10 palavras: não terás outros deuses diante de mim? Eles não podem fazer nada. Vai colocar aquele lixo lá para quê? O ídolo, ele vai fazer o quê por alguém? Nada. E é por isso que nós precisamos compreender que a idolatria é uma grande maldição. E a idolatria, irmãos, a gente precisa compreender como que o Eterno enxerga isso. Ele enxerga isso da pior forma possível. Esse é um pecado que é digno de pena de morte. Por quê? Porque vai colocar um objeto desse. O Senhor já tinha feito milagres, olha, tanto milagre que eles já tinham recebido. Agora, depois de verem tudo isso, eles falam assim: esse Moshe, cadê seu líder? Nosso líder está lá e a gente não sabe o que aconteceu com ele, ele está morrendo lá no monte. Faz esse Deus para a gente ir embora daqui. Os deuses eram na frente deles? Vejam bem, irmãos, por isso é que a gente começa a pensar o seguinte: o que aconteceu foi muito grave. E uma outra coisa, irmãos, Aharon, ele foi responsável aqui por uma coisa muito séria, de dar ouvidos ao povo. Nem sempre o povo, o líder tem que ouvir o povo. Tem hora que o líder não pode ouvir o povo. Por quê? Porque a sugestão deles aqui é horrível. Então tem hora que o líder tem que ser líder e bancar a decisão dele. Então, o que Aharon fez aqui foi também uma coisa imperdoável. Uma coisa que eu quero mostrar para os irmãos é que Aharon, ele vai, edifica um altar, faz o bezerro, tudo Aharon. E depois ele diz: vai ser amanhã festa ao Eterno. Então institui uma nova festa. É isso? É isso, produção? É isso? Ué, como assim?
E aí, irmãos, Êxodo 32:6, e no dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo sentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se a folgar. Eu vou falar daqui, eu só quero mostrar uma coisa para vocês, por favor. É para servir ao Senhor, não tem disposição. É para servir o bezerro, levantar de madrugada. Para fazer coisa errada, tem disposição. Para fazer o certo, não tem. Isso aqui para mim é revoltante. E acontece hoje. É para as coisas do Senhor? Ah, não dá. É para fazer qualquer outra coisa, todo mundo tem disposição. Então, fique um alerta para a gente no que diz respeito a isso. E o texto diz assim, no final, depois levantou-se a folgar. A palavra folgar aqui, tzahak, rir, divertir-se, caçoar. Mas ela fala de carícias íntimas. O que é que estava acontecendo? Segundo o Midrash, eles estavam tendo relações sexuais na frente do bezerro. Ou seja, era uma orgia sexual. Aí, o que o Senhor diz para você? Ó, o povo, seu povo lá, ele chama de seu povo. Está pecando lá. Sai da frente que eu vou matar todo mundo. Os irmãos entenderam isso? Que sério que é? O que eles fizeram? Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é um pecado, assim, além da idolatria. Eles estavam fazendo o que eles aprenderam no Egito. Por isso que algumas pessoas dizem que quem começou isso aqui foram os egípcios que estavam lá. Alguns sábios dizem isso. Por quê? Porque esse tipo de pecado aqui eles cometiam no Egito, diante dos deuses do Egito. Vocês entenderam isso? Mas sério? Por que o Senhor falou assim, eu quero matar todo mundo? Porque as pessoas se envolveram naquele tipo de pecado. Isso é uma pergunta? Qual que é a sua pergunta? A pergunta é que essa parte do povo que estava levando para folgar, quando Deus falou lá, o seu povo está pecando, eu fui numa igreja, o pastor falou que quando foi parte do povo, aí ele jogou o povo, e o povo estava pecando, que não era o de Deus, né? Mas é porque saiu o povo do Egito junto com os hebreus. Com certeza, mas foi o que eu falei, saiu o povo junto, e esse povo é que estava cometendo esse pecado. Então, o Senhor disse para Moshe que ele faria dele uma grande nação, mas que ele ia acabar com o povo lá. É só aí é que Moshe se coloca, né, diante do Eterno e fala assim, não faz isso, Senhor, porque o Senhor tem uma fama, o Senhor tem já toda uma história com esse povo, e as nações já viram a tua glória, não faz isso com esse povo não, entendeu? Arrepende-te disso, Senhor. Então, uma coisa que a gente vai perceber é o seguinte, o verdadeiro líder intercede pelo povo. E eu vou transportar isso para dentro da família. Vou falar do marido de novo, vou falar do pai. O pai é o que paga o preço pela família. Viu? Então, os homens que estão aqui, falando com vocês, eu me incluo nisso, a gente tem que pagar o preço pela nossa família. Entendeu? Então, nós temos que fazer alguma coisa para que a nossa família seja protegida. E uma coisa interessante, a intercessão de Moshe, Êxodo 32:14. Então a Eterno arrependeu-se do mal que disseram que havia de fazer ao seu povo. Ou seja, ele fala assim, não, peraí, eu vou considerar aquilo que Moshe está dizendo. Não que ele mudou de opinião, porque o povo vai morrer. Presta atenção nisso, o povo vai morrer. Não todo mundo, mas os envolvidos vão morrer. O julgamento vai acontecer. Só que não vai matar todo mundo, vai matar só os culpados. Eu posso voltar um pouquinho aqui para o bezerro? Que ele fala assim, eles madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Então a gente pode entender o seguinte, tem serviço que a gente faz que não é para o Eterno. Porque aqui eles estão levando o sacrifício igual eram levados para o Eterno. Inclusive
Xalamin aqui, ó. Oferta pacífica. É um Xalamin que está levando. Que tipo assim, nós estamos em paz com o Eterno, está tudo tranquilinho. Nós estamos diante de um bezerrão aqui, idolatrando o bezerro, fazendo orgia, mas nós estamos mas nós trouxemos ofertas. É isso que eu estou querendo colocar. Então a gente tem que tomar cuidado e dizer, será que esse serviço que eu estou fazendo é para o Eterno? Ou é para o bezerro? Ou é para me mostrar para alguém que eu estou fazendo? Acho que a gente tem que ter uma consciência dessa também, porque o retrato disso aqui é muito sério. E o povo aceitou, foi lá, fez os sacrifícios todos e tal, e numa boa, como se nada fosse grave. Então eu acho que a gente tinha que parar e pensar, por que eu estou vindo à congregação ou numa igreja ou em qualquer lugar? Por que eu estou fazendo esse serviço? Por que eu estou varrendo esse chão? Será que eu estou varrendo? É para o Eterno ou é para os outros ver que eu também estou varrendo? Assim, essas coisas que a gente tem que perguntar, às vezes está fazendo sacrifício, mas não é para o Eterno, né? É isso que é o ponto, né? Sim. E só dando continuidade para a gente poder terminar, porque eu tenho só poucos minutos agora. Quando Moisés chegou perto do local, ele encontrou com Josué e ele ouviu um som. Só que Josué achou que fosse som de batalha. Mas Moisés disse, não, é outra coisa que está acontecendo. Moisés já sabia o que estava acontecendo. E Êxodo 32:19 diz, aconteceu que chegando Moisés ao arraial, vendo o bezerro e as danças, acendeu-se em furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Como que ele ia levar uma palavra santa para o meio do mortinho? Vocês entenderam o que aconteceu? Ele trouxe uma palavra do céu e ele tinha que pegar aquela palavra para ele quebrar. Ele falou, não posso pegar isso para o povo. Essa palavra é muito sagrada para esse povo desobediente que está aqui. E ele quebrou aquelas tábuas. E depois a Torá vai dizer que ele pegou o bezerro, moeu aquele bezerro, lançou fora o pó dele e mandou matar todos aqueles que participaram daquele pecado. Quem matou? Os únicos que ficaram de lado e não pecaram. A única tribo que ficou de lado foi a tribo de Levi. Ou seja, tem jeito de não pecar? Tem jeito de escolher o lado certo? Tem. Mas para fazer isso, a gente tem que ter consciência e falar assim, poxa vida, eu não vou fazer isso. Não, mas todo mundo está fazendo. Eu não sou todo mundo. Às vezes eu era moleque, queria sair com os meus amigos, queria ir para outros lugares. Aí eu falava para minha mãe e para meu pai assim, mas todos eles vão. E eles diziam, você não é todos eles. E eu ficava empurrado, com cara feia. Meu pai e minha mãe estavam me protegendo. Vocês entenderam? Então, essa desculpa, mas todo mundo faz. Mas você é todo mundo? Se você não é, por que tem que ir com os outros? Nós não temos que ir. E você vê que o que aconteceu com o povo foi tão terrível, que Moisés falou, me risca. Se o senhor não perdoar ele, o senhor me risca. No livro. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, o livro da vida, irmãos, é um livro que está na eternidade, onde os nomes dos salvos estão ali. Mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não perder a dimensão do que está acontecendo lá. Porque o que está escrito lá vai depender do que eu estou fazendo aqui. Então eu tenho que ser obediente. Eu queria até falar uma coisa para os irmãos. Eu vou ser um pouco agora incisivo. Obedecer não é opcional. Você entendeu? Obedecer não é opção, é obrigação. Se você quer fazer diferente, o problema é seu.
mas obedecer não é opção. Ah, eu quero obedecer. Nós somos obrigados a obedecer. Por quê? Para manter o que nós recebemos. Ou você quer perder tudo? Ah, Rabi, não perde a salvação. Não. Não. Vamos ver o que João diz lá no livro de Apocalipse. Citando as palavras de Yeshua, ele diz assim: eis que veio sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua. Ah. Então, se deixar, o diabo toma a coroa. Para me encerrar. Ontem eu estava vendo alguns posts e apareceu lá um post de um pastor que estava com uma mulher da igreja, que não era esposa dele, no motel, e ele teve um ataque cardíaco e morreu. Aí a pergunta que fizeram foi: será que ele foi para o inferno? Pastor, eu não estou aqui para falar mal de pastor, não falar mal de ninguém, mas precisava perder tudo na última hora, na hora de morrer? É isso, irmãos, é isso mesmo. Depois a gente vai falar sobre as outras coisas, mas eu acho que a gente precisa ter muita certeza daquilo que nós queremos. Eu não posso falar por você, mas eu sei o que eu quero. Nem pela minha esposa eu posso falar, porque isso é pessoal. Eu sei o que eu quero. Eu sei onde eu quero chegar. E eu sei que cada um de nós aqui tem que fazer uma decisão pessoal. Ou para seguir com Yeshua, ou para dar ouvido às outras vozes que estão falando. Arão deu ouvidos a outras vozes e permitiu que aquele pecado terrível entrasse em Israel. Infelizmente. Então hoje, cada um de nós tem uma decisão para tomar. Se eu estou com a minha alma curada, eu não vou abrir mão de obedecer ao Senhor por causa de qualquer coisa que seja grande. Nada vale abandonar a vida eterna e ir para o inferno para ter um prazer aqui na terra. Ainda que seja para ganhar bilhões. Eu não vou levar bilhões quando eu morrer. Eu vou levar a única coisa que eu tenho, que é a minha salvação e tudo aquilo que eu fiz aqui na terra. Então, hoje, que o Senhor nos ajude para que nós possamos tomar as decisões certas e que essa paraxá possa nos ensinar algo precioso. Nós precisamos evitar o pecado a todo custo. Para isso, nossas almas precisam ser curadas. E para curar a alma, eu digo para o Senhor agora: rendei, eis-me aqui, Senhor, estou aqui pronto para ser curado, em nome de Yeshua. E você que me acompanhou até agora, que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. E na próxima paraxá nós estaremos juntos para mais um estudo da Torá tremendo. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá.